Vamos dar início. Hoje nós vamos olhar para dentro da arca. Como assim? Para dentro da arca da aliança. Para quem não sabe, o tabernáculo ele tem 3 compartimentos. Onde fala desse tabernáculo na Bíblia? Lá em Êxodo, capítulo 25. Vilma, boa noite. Boa noite para vocês, Raimunda, Cláudia. Dentro desse tabernáculo, no 3º compartimento, chamado Santo dos Santos, no quanto nós cantamos Santo dos Santos, no Santo dos Santos. Então, é o 3º compartimento, esse Santo dos Santos. E ali dentro, tá, tem a Arca da Aliança. É onde a glória de Deus se manifestava. Tá? O que é essa Arca da Aliança? O que é isso? É uma caixa, tá, feita de madeira de acácia e é revestida de ouro por dentro e por fora, tá? E por cima tem uma tampa. Propiciatório, chama-se essa tampa, em hebraico é keporet, que é isso? Aquela que cobre. E nessa tampa o sangue é aspergido, nessa tampa tem 2 querubins. Essa tampa é separada dessa arca. Então a arca, ela é de madeira revestida de ouro. Tá? Isso fala também para nós, tá? Fala para nós. Nossa humanidade, quando nós nos achegamos diante de Deus, somos humanos. Quando falamos de madeira, falamos da nossa humanidade também. Mas diante da presença de Deus, somos revestidos por dentro e por fora do ouro, do que é divino. Aí o Espírito Santo trabalha por fora e trabalha por dentro também. Não basta mudar as minhas vestes, eu preciso mudar o meu jeito de ser, de falar, de agir, de reagir. O Espírito Santo trabalha por fora e por dentro também, nos revestindo, cobrindo toda essa madeira. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Aquilo que eu quero, eu não faço. Aquilo que eu faço, eu não quero. Existe essa humanidade ainda dentro de nós, mas ela precisa ser revestida pelo Espírito Santo de Deus. E apenas uma curiosidade aqui, para quem não sabe, anota aí. Querubim, em hebraico, querubim é uma palavra plural, tá? Quando eu falo tem algumas bíblias que já trazem essa tradução, é um pouco estranha, porque não temos costume com isso. Mas em hebraico é querub, tá? Querub, é estranho, né? Mas é um querub, 2 querubim. Tá? E a nossa tradução traz querubim e querubins, né? Mas em hebraico, tá? Em hebraico é um querub e 2 querubim. É só uma curiosidade, se você não sabe, anote aí e faça suas pesquisas. Então, o Êxodo, capítulo 25, vai trazer as instruções para essa caixa, que na verdade a arca é uma caixa, tá? O primeiro elemento a ser feito no tabernáculo é essa caixa. É bem curioso isso. Um tipo aí do próprio Cristo também, quando nós falamos de madeira e quando nós falamos de ouro, tá? A humanidade de Jesus. Vamos ler um pouquinho de Bíblia? O ouro aponta para a humanidade de Jesus. Pegue a sua Bíblia aí. As nossas lives geralmente são meia hora. Tem muitas informações. Hebreus 2. 2,14. Visto, pois, que os filhos são participantes da carne e o sangue, igualmente ele participou das mesmas coisas por sua morte. Então, Cristo também, ele não foi só um ser supremo, espiritual, ele foi carne e sangue. Tá? Então, teve uma humanidade de Jesus. Hebreus 2,14 fala dessa carne, desse sangue que ele participou como pessoa. E também da divindade, quando João fala, no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. Ele é a própria palavra de Deus, estava com Deus no princípio. João capítulo 1
É um dos textos mais lindos da Bíblia. Fala da divindade de Deus lá na criação. A divindade de Deus, através do próprio Cristo ali, a palavra, o Logos de Deus. E o que é essa arca, então, que está dentro ali, que tipifica o próprio Cristo? Tá? É um lugar de confissão, é um lugar onde a presença de Deus habita. A presença de Deus habita naquele lugar. E para nós, o que é essa arca hoje? Tá? Em Cristo, por meio de Cristo, nós temos o lugar de confissão em Cristo. Quando for orar, você ora em nome de Cristo, tá? Ah, mas esse povo orava perto da arca? Orava. Vou pegar um exemplo aqui. Josué 7. Josué, capítulo 7, versículo 6. Diz o seguinte: então Josué rasga suas vestes, se prostra com o rosto em terra perante a arca do Senhor e ficou ali até a tarde. Ele e os anciãos de Israel e colocaram pó sobre as suas cabeças e Josué então orou ao Senhor. Então, diante da arca é um lugar de confissão, de rasgar as vestes, de se humilhar. E hoje nós não temos a arca. Que lugar é esse? Que lugar é esse? Vamos voltar para Hebreus. Hebreus, capítulo 4, vai dizer onde que nós devemos. 4:16. Aproximemo-nos, portanto, com toda confiança no trono da graça, a fim de recebermos misericórdia, alcançarmos graça por meio de Cristo. Verso 14. Tendo, portanto, Jesus Cristo, Filho de Deus, como o grande sumo sacerdote, que fez esse caminho, tá? Um novo e vivo caminho para nós. Leia aí Hebreus capítulo 4, que vai falar então que nós, portanto, nós podemos nos aproximar com toda a confiança no trono da graça, no trono onde a presença de Deus está, na tipificação aí da Arca da Aliança. É tremendo isso, é tremendo estudarmos a Sagrada Escritura e perceber, né, quão limitado era a presença de Deus, quão poucas pessoas poderiam se achegar nessa presença. Boa noite para vocês, gente. E, de repente, através de Jesus Cristo, nós temos livre acesso, tá? Conhecimento é como uma trilha. Conhecimento da palavra de Deus. Vou usar uma metáfora aqui de uma trilha, tá? Quando a gente vai andando nas trilhas aí que a gente nunca conheceu, né? No Rio de Janeiro tem muitas trilhas, aqui também em Minas Gerais tem trilhas que nos direcionam para as cachoeiras, né? Então, não é algo que a gente vai fazer sozinho, eu vou me arriscar aqui nessa trilha e vai dar certo. Não, o conhecimento, ele precisa ser feito com outro, tá? Deus é um Deus que se relaciona, Deus criou o homem e disse, não é bom que o homem esteja só, criou para ele a sua esposa, mas Deus nunca os deixou sozinhos também. Deus é um Deus que se relaciona. E por meio do relacionamento, nós crescemos, nós aprendemos, tá? Nós precisamos de direcionamento, precisamos de bons professores ao longo da nossa vida, amém? Nós precisamos de teóricos que viveram, sei lá, eu tenho livros aqui da Ada Habershon, uma mulher extremamente comprometida com a palavra de Deus. Ela viveu em 1900 e alguma coisa, tá? Quase 100 anos atrás. E os livros dela, eu sou apaixonada pelos livros da Ada Habershon. Precisamos dessas pessoas comentaristas, tá? Aqueles que já fizeram esse caminho, conhecem essa rota, tá? Nós só vamos andar por essa rota, nós não precisamos nem criar a rota, né? É muito mais fácil assim. Nós precisamos ter um mapa na nossa mão, nós precisamos aí de um guia para nos orientar, precisamos de crescer como pessoas relacionáveis, precisamos de pessoas. Quando eu falo de elementos da arca que apontam para Cristo,
Quantas pessoas têm isso como uma barreira em suas vidas? Fala assim, nunca ouvi isso. Será que é assim mesmo? Tá? Existe uma grande barreira entre o cristão, eu vou chamar de crente de banco, para vocês me entenderem, o cristão e a teologia. Tá? Porque vai lançar um curso de teologia na igreja. A maioria das pessoas fala, eu não tenho ministério, eu não vou pregar, eu não vou fazer. Tá? Teologia, na verdade, significa teo, Deus, e logia, que é estudo. É o estudo de Deus. E nesse estudo de Deus, ele é feito para baixo. Mas como assim, irmã? Não é para cima, não é para baixo. Porque quanto mais nós conhecemos de Deus, mais a nossa inteligência é humilhada. Quanto mais nós conhecemos de Deus, mais nós entendemos que nada somos. Se não for assim, estamos estudando errado. A teologia nos faz deixar de lado nós mesmos. Precisamos do Senhor. E essa barreira na igreja existe. É só para pastores, é só para ministros. Mas não é bem assim. Não é bem assim. Todos nós precisamos do conhecimento profundo de Deus. A Arca da Aliança. Se nós aprendermos, superarmos essa barreira, nós não vamos cair nas heresias da adoração, que às vezes acontece nas igrejas, coloca a arca lá e toca na arca que o anjo vai vir e o anjo vai te curar. É para isso que Deus instituiu aquela arca. Paulo fala que as coisas do Antigo Testamento são sombra. Vou pegar minha canequinha aqui, como exemplo para você. Essa caneca está dando uma sombra. Essa caneca é verdadeira. A sombra vai fazer o formato dessa caneca. A verdade é Cristo. E as coisas do Antigo Testamento são sombra. Muitas pessoas não entendem isso. Quando estudamos o Antigo Testamento, nós vemos Cristo, o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. E o que isso vai mudar na minha vida? Nós seremos firmes, constantes. Não cairemos aí, não seremos levados aos ventos e doutrinas humanistas ou espiritualistas demais. Todo extremo é perigoso. Todo extremo é perigoso. Deixa um aviãozinho aqui, passa para os seus colegas aí, deixa um coração aqui para mim, um glória a Deus aí. Glorifique a Deus por você estar aqui, Deus ter trazido você para aprender durante esses dias, para superar essa barreira cultural na igreja e poder crescer em Deus e abrir a sua Bíblia não só no culto de domingo, mas todos os dias. Todos os dias. E poder olhar para um texto como um texto de Levítico e falar assim, meu Deus, eu estou vendo aqui a glória de Cristo. Eu estou vendo todo o projeto arquitetônico de Deus para chegar na salvação. A gente está com um projeto aqui de construir uma casa futuramente. Ore aí para Deus nos abençoar. E eu peguei hoje o projeto arquitetônico. Fui lá toda feliz, o cara me deu uma caixa cheia de papéis. Eu falei, o que é isso? Ele falou assim, projeto estrutural, projeto hidrelétrico, projeto... É isso que Deus fez. Para chegar no que é real, tem vários projetos arquitetados para tudo se encaixar e levar até Cristo. A cultura judaica, baseada em Deuteronômio, baseada na Torá, tá? Eles estudam até hoje, os judeus ortodoxos, eles, desde criança, eles decoram a Torá. O que é a Torá? Quem já sabe aí, Torá é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da nossa Bíblia. Eles decoram aqueles livros que são os mais difíceis, né? De ser entendidos. Eles decoram aqueles livros.
Provérbios 6, 21, é um versículo lindo. Anote aí, Provérbios 6, 21. Deixa eu ler. Provérbios 6, 21. Um versículo que precisa ser grifado. Eu aprendi com um dos meus pastores, professores, que a nossa Bíblia, ela precisa, sim, ser grifada e riscada e rabiscada. Precisa ser riscada. Se na hora que você está lendo, estudando, examinando. Provérbios 6, 21. 20, versículo 20. 21. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura no teu pescoço. Está falando aqui dos conselhos, dos mandamentos do pai e das instruções da mãe. O que esse mandamento do pai e a instrução da mãe era? Ensinava para eles a Torá. Pega isso, ó. Amarra aí perpetuamente no teu coração, pendura no pescoço para não esquecer. Não se esqueça dos mandamentos do Senhor. Vamos voltar para a nossa aula? Nós estamos falando aqui dos 3 elementos da arca. Pergunta, gostaria que vocês respondessem. Respondam para mim. Quais os elementos estavam dentro da arca? Pode ser uma pergunta simples. Responda aqui para mim se vocês sabem. Quais eram? Eram 3. Quais elementos? E por que esses elementos estavam lá dentro, eu vou responder durante essa aula. E o que cada um desses elementos, você sabe? O que cada um desses elementos representa? Por que eles estavam lá dentro? Deus poderia colocar qualquer coisa lá dentro. Por que Deus colocou tais elementos lá dentro da arca? Já vimos aqui no início da nossa aula, da nossa live, que a arca era o centro. Amém. Respondendo aqui, ó. Pote com maná, vara de Arão e as tábuas da lei. Glória a Deus. Ninguém aqui no Instagram se arriscou a responder. Amém. Cláudia também escreveu: o maná, a vara de Arão, as tábuas da lei. Decore isso aí. Muito relevante para nós. Tábua da lei. A vara de Arão. Tá? E um pote, segundo as escrituras. Amém. Márcia Regina também respondeu aqui, ó. Segundo as escrituras, a vara, o maná e as tábuas. Aleluia, Denivaldo. Glória a Deus pela vida de vocês. Esse pote era de ouro. Tem um versículo que diz isso. Pote de ouro foi guardado esse maná. Então, o cajado de Arão, tá? Foi parar dentro da arca. Nós já falamos por quê. Se você não viu, tem uma live aí que fala sobre isso nessa série que é Beleza e a Glória do Tabernáculo. Foi um símbolo de resposta de Deus pela identidade ministerial dele, tá? Um sacerdócio. Cláudia Maria, isso mesmo. Então, o cajado foi parar por causa da rebelião, que está lá em Números 16 e Números 17. Deus confirma. Não é uma vara qualquer, uma vara que floresceu, deu flores e frutos. Simbolismo de morte e ressurreição do próprio Cristo. E é o que vai acontecer também com a igreja. Todos nós seremos ressuscitados. Morte, ressurreição. O que essa vara de Arão simboliza? Sacerdócio, chamado, confirmação do chamado, e simboliza também morte e ressurreição. Por isso ela estava lá dentro. Tá? Segundo elemento, as tábuas da lei. Tábuas da lei, quem acompanha as minhas aulas aqui sabe. Elas foram escritas dos 2 lados. Olha que interessante. Você está novo aqui, não sabe? Vamos ler? Êxodo 32, 15. Êxodo 32, 15. Alguma dúvida com relação ao cajado aí de Arão? Êxodo 32, 15.
E Moisés se virou e desceu do monte Sinai, com as 2 tábuas do testemunho em suas mãos, tábuas escritas dos 2 lados. De um lado e de outro estavam escritas, assim diz o texto, Êxodo 32, 15. Êxodo 32, 15. E Moisés, por uma ordem de Deus, Deuteronômio, assim como em Números 17, que Deus também manda, coloque agora essa vara lá dentro da arca. Tudo foi mandado de Deus, não foi da cabeça lá de Moisés, agora eu vou guardar isso aqui, não. Tá? Tudo arquitetado por Deus. Deuteronômio 10, versículo 5. E eu me virei, desci do monte, coloquei as tábuas na arca que tinha feito, e elas estão ali como o Senhor me ordenou. Os capítulos que falam dos 3 elementos, então tem vários capítulos que falam disso, eu vou chegar lá. Já falei para você de Deuteronômio, que fala que as tábuas da lei estavam guardadas, Deuteronômio 10, 5. Tem Números 17, fala que Deus mandou guardar essas tábuas lá, tá? Então, a lei foi colocada também, a lei escrita. Onde que essa lei escrita foi colocada? Não estou falando mais das tábuas, estou falando da própria Torá. Deus também guarda essa Torá lá no tabernáculo. Deuteronômio 31, 26. Só que ela está num lugar especial. A lei, a Torá, também vai para lá, mas em algum lugarzinho especial aí, ó. Tomar, então, esse livro de instrução, que é o Pentateuco, e coloque-o de lado da arca da aliança, vosso Deus, do vosso Deus, para que esteja ali como testemunha contra vós. Então, tanto as tábuas lá dentro, quanto a lei escrita que estava do lado de fora, mas do ladinho, tá? É um testemunho contra vós. Como assim? A lei é um testemunho? Sim, tá? A lei é o aio, a lei é o aio, né? O ensinador, o aguilhão. Paulo fala sobre isso. Deixa eu achar o texto aqui para vocês. O aguilhão da morte. Deixa eu ler o texto que fica mais explicado. Eu não anotei. O aguilhão do pecado, da morte ao pecado. 1 Coríntios 15, 56. Vamos abrir? Esse texto fala muito bem o que é a lei. Primeira carta aos Coríntios 15. Amém. Primeira carta aos Coríntios, Deuteronômio, quando eu falei de quê? 31, 26? Que a lei estava de lado? É isso, Estela? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Aqui, ó. O aguilhão da morte é o pecado. E o poder do pecado é a lei. Como assim? O poder do pecado é a lei? É um texto complicado. Quando eu digo, tem um lago, vamos pensar assim, o que é a lei? Tem um lago, tá? E nesse lago eu posso entrar e nadar, tá tudo bem, tá? Mas se tiver uma placa do lado de fora escrito proibido nadar, a partir daquele momento, se eu nadar, eu estou cometendo a infração. Então, o aguilhão aqui do pecado é a lei. É a lei que diz para mim, você está fazendo errado. Tá? Pensa nesse lago, como sendo as suas ações e atitudes, de repente Deus coloca uma placa, pode, não pode. A partir daquele momento, você está debaixo daquelas instruções ali. Isso é a lei, não sei se eu expliquei direito para vocês, tá? Isso é a lei de Deus. Voltando aqui para as tábuas,
existe duas tábuas que Deus preparou, tá? A primeira delas se quebrou, Moisés lançou elas no chão, foram quebradas, e essas aqui são as segundas tábuas. Segunda chance. Nós podemos jogar, pensar, atribuir as primeiras tábuas a Adão, que não resistiu e pecou, foi quebrado. Aí Deus vem, através de Jesus Cristo, perfeito, e ele é guardado na arca, protegido por Deus, porque é o perfeito, cumpriu toda a lei, tá? Então, a lei aí é um símbolo de aliança eterna, essas tábuas são inquebráveis em Jesus Cristo, tá? Protegida, feita pelo próprio Deus para o homem. A salvação no palco de Deus é uma iniciativa do próprio Deus, tá? A salvação é uma iniciativa do próprio Deus. Quem já está me acompanhando aqui está ouvindo eu dizer aqui. O protagonista dessa história é Deus. Ele é o protagonista. Ele mesmo escreveu, ele é o autor e o consumador de tudo isso. Orquestra toda a salvação. Então, a Arca da Aliança também, né, aprendeu. Por que aprender sobre isso? Porque a Arca da Aliança tem sido muito vista e usada nas igrejas. Tá? Não tem uma igreja aí na sua cidade que você já não viu essa Arca da Aliança lá. E tem sido usada como instrumento de heresia. Por quê? Às vezes não entendem que ela foi uma sombra da perfeição que há em Cristo. Tá? Tem uma canção que diz, né, se quer a glória, tocar na arca. Será que é uma boa ideia? Tocar na arca? Tá? Lá no finalzinho dessa aula a gente vai falar sobre usar, aquele que tocou na arca. Tá? Vamos segurar essa informação aí. A santidade de Deus, a glória de Deus, a beleza de Deus, a voz de Deus saía de cima daquela arca. Repousava ali a santidade de Deus, e é perigosa. Nós vamos ver isso. Todo o livro de Levítico fala sobre isso. Não faça isso, para que não morra. Para que não morra. Por quê? Santidade de Deus é perigosa. A arca de Deus é um lugar onde a glória pairava e habitava. Se tem um lugar no tabernáculo onde Deus repousava, é em cima. Vocês já imaginaram aí, né? Aquela pomba que veio sobre Cristo, isso mesmo. A glória de Deus repousa sobre o Messias. Mateus 1:23 fala que o nome dele será Emanuel, Deus conosco, Deus habitando conosco. A glória de Deus habitava na arca e agora habita em Cristo. O lugar onde Deus é revelado. E Deus se revela para nós hoje através de Jesus Cristo. João 14:9 fala sobre isso. Vamos ler? João 14:9. Se vocês tiverem alguma dúvida, vão deixando aí para mim que depois eu vou respondendo. João 14:9. E disse-lhes: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco que vocês não me conhecem. Quem me vê, vê o Pai. Olha que maravilha. Quem me vê, vê o Pai. Como pode dizer, mostra-nos o Pai? Não crês que estou no Pai, o Pai está em mim? Texto também maravilhoso, João 14. Quem vê a glória de Deus, porque o tabernáculo constantemente tinha uma nuvem de fogo, uma tocha de fogo,
de noite e uma nuvem que parava sobre ela de dia, constantemente. Aí Jesus diz: quem vê Pai, quem vê a mim, vê o Pai. Tá? A arca, então, tá? Não é um instrumento a ser idolatrado. Ela aponta para uma salvação maior, tá? Aponta para Cristo e tudo que se cumpriu nele. Aponta para isso. Quantas igrejas têm caído aí nessa onda de trazer para dentro da igreja uma réplica da arca, sem entender o que isso significa? Tenha Cristo, tá? Tenha Cristo dentro da arca, ou dentro da igreja, no coração dos irmãos, atados aí no coração deles. E o último elemento aqui é o pote de ouro, com maná. Como assim? Pote de ouro. Pote de ouro. Hebreus, capítulo 9. Já vou responder as perguntas de vocês aqui. Já tem muitas perguntas aqui. Hebreus 9, 4. A irmã perguntou se tem algum versículo que fala desses elementos da arca. É esse aqui, ó, Hebreus 9, 4. E é um Novo Testamento. Hebreus 9, 4. Tá? Versículo 3. E por trás do véu havia a parte do tabernáculo que se chamava Santo dos Santos. Gente, eu estou lendo o Novo Testamento, tá? É muito importante, eu sempre bato aqui na tecla, na mesma tecla. Se você não aprender os preceitos do Antigo Testamento, você não vai aprender com profundidade o que o Novo Testamento está dizendo. Versículo 4. Onde se encontrava o altar de ouro para o incenso, a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual havia um vaso de ouro com maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. E a tábua da aliança. Tá? O maná, então, foi um sustento de Deus para o povo ali no deserto. Ele tinha um sabor, ele tinha que ser colhido, tinha que ser feito, era tipo uma semente. Ele tinha que ser preparado, fazer bolo dele. E não podia ser colhido no sábado, porque ele ficava embolorado. E Deus pede para que esse maná fosse guardado perpetuamente. Que maná é esse que não se corrompe? Estamos falando novamente da beleza e da glória de Cristo. O pão vivo que ele mesmo disse, o pão vivo que desceu do céu. Vocês estão entrando agora, sejam bem-vindos aí. Então, olhar para a arca, dentro dela, olhar para a lei, representada ali pelas tábuas, para o sacerdócio, representado ali pela vara de Arão, e pelo sustento, alimento, é o pão vivo que desceu do céu, o próprio Cristo disse isso, quando Deus nos entrega Jesus Cristo, onde a glória de Deus repousa hoje, tá? Nós temos em Jesus todo o cumprimento da lei, nós temos em Jesus o sacerdócio perfeito, que a carta dos Hebreus fala isso, que ele entrou de uma vez por todas no Santo dos Santos, e ele disse, está consumado, e ele é o pão vivo que desceu do céu, e esse pão nos sustenta. Quem se lembra aí do que fazemos mensalmente na igreja? Tomamos do pão e comemos desse alimento, representando o corpo de Cristo que foi moído por nós. Então, em Jesus temos tudo o que precisamos. Não precisamos voltar ao legalismo. Vou falar de usar, né? Eu falei para vocês que eu ia falar de usar. Tem uma forma de olharmos para usar, tá? Provavelmente como um levita. Quem estava errado nessa história aí seria o próprio que, quando ele vê, ele percebe que usar perde a sua vida. Se aquela arca, tá? Tem uma linha de pensamento assim,
que ele deu a sua própria vida. Tá? Isso, estendeu os árvores porque os bois tropeçaram. Ele deu a sua própria vida pela nação de Israel. Quando Uzá toca na arca para que ela esteja ali protegida, ele se fez maldição pela nação. É uma tipologia do próprio Cristo. Ele sabia o que estava fazendo, tá? Ele se tornou maldição. Ele estava protegendo Davi, protegendo o exército, protegendo aquele povo. A glória de Deus, mais uma vez eu disse, é perigosa, e ele sabia disso. Ele estava convivendo com aquela glória de Deus lá na casa dele já. Ele tocou dando a sua vida pelos outros. Não tocou inconsciente. Quem articulou tudo e fez tudo foi Davi. Aprenda para ensinar aos outros. Isso é o conceito de Talmid. O que é Talmid? Talmid é aquele que é discípulo. Aquele que aprende para ensinar aos outros. Tá? E essas lives que a gente está trazendo aqui são exclusivas. Amém. São exclusivas, tá? Temas que têm mudado o coração das pessoas. Tem recebido muita mensagem, pessoas que têm recebido essa palavra como uma semente, elas têm germinado. Aleluia, Sônia, isso mesmo. Voltadas aí, essas lives são voltadas para o palco de Deus, voltadas para lá onde Deus é o protagonista. Onde Deus... E caminhe comigo durante esses dias, tá? Caminhe comigo. E esse protagonista, nós vamos finalizar no dia 16 de setembro, vamos fazer o fechamento. Só que a aula do dia 16 de setembro, ela é exclusiva, é só para quem estiver no link, tá? E o link tá na bio aqui no Instagram. Se vocês quiserem também, me peçam no comentário mesmo. Eu vou deixar também, quando eu repostar o vídeo, no comentário. É só você seguir as instruções lá e se inscrever, tá? Eu vou responder você, Miguel. Dá um minuto aí. Então, no dia 16 de setembro será o fechamento, tá? O espetáculo da salvação. Nós vamos falar do Yom Kippur, o dia em que Deus perdoa a nação. Isso acontece anualmente. Nós vamos ver toda a glória das vestes do sumo sacerdote. É muito lindo, tá? Um espetáculo da salvação no palco aí do próprio Deus. Olha que tremendo. Será glorioso, tá? Ver Cristo. Os holofotes do Espírito Santo são voltados para Cristo e para Ele somente. Link, então, na bio aqui do Instagram ou na descrição do YouTube, do Facebook. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.